minutinho, vocês dois estão na lista do curso? Aquela lista de e-mails que está rodando aí? Ah, você não está não. Então depois você bota o teu nome no papel, não, para escrever, para poder botar você na lista. Vocês todos estão na lista, eu acho que vocês todos estão recebendo esse e-mail, né? Tá certo. Bom, então, como a gente tinha falado na aula, né, na aula inicial do curso, a nossa ideia, então, é em alguns sábados a gente fazer aulas apêndices sobre assuntos que têm que estar incluídos no curso, mas que tomaria muito tempo, quebraria um pouco da linha de raciocínio do curso, porque são assuntos de natureza mais formal, às vezes um pouquinho mais matemática, né? Então, para não prejudicar o andamento normal do curso, a gente vai fazendo essas aulas apêndices. Então, basicamente, o que a gente vai estudar, né, é que umas equações de Maxwell, né? Vocês já viram na graduação, e a gente também retomou um pouquinho agora na aula que passou, que as equações de Maxwell levam a propagação dos campos eletromagnéticos como ondas que viajam com a velocidade da luz. Então, todo mundo também já fez um curso de graduação, já teve uma introdução à relatividade restrita. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui nessa aula vai ser uma formulação, quer dizer, o objetivo dessa aula vai ser introduzir, quer dizer, a relatividade. Então, a nossa ideia é a relatividade especial, a relatividade no espaço de Minkowski. Então, nós vamos introduzir a ideia do espaço de Minkowski, que é o espaço natural para acomodar a formulação da relatividade especial. E aí, estudando a relatividade do espaço de Minkowski, nós vamos formular a relatividade do espaço de Minkowski através da teoria de grupos. Vamos usar a formulação da teoria de grupos e, em conexão com a teoria de grupos, nós vamos estudar o grupo de Lorentz. Na verdade, o que a gente vai estudar vai ser o grupo de Lorentz, que é o grupo que descreve as transformações de Lorentz. Nós vamos estar, através de um método simples, né, de teoria de grupo, nós vamos derivar as transformações de Lorentz. Então, com a teoria de grupo, né, e usando especialmente o grupo de Lorentz, que a gente, na verdade, grafa dessa maneira, um grupo de matriz, um grupo especial, pseudo-ortogonal, do tipo 3. Então, isso aqui vai ser o grupo de Lorentz para a gente. Então, a ideia vai ser introduzir o espaço de Minkowski, e no espaço de Minkowski a gente detectar e introduzir um princípio de invariância. Então, nós vamos ter um princípio de invariância. Invariância é um princípio de invariância, é um princípio de simetria. E esse princípio de invariância, esse princípio de simetria vai estar associado com o grupo. Né? Então, se eu tenho invariância ou se eu tenho simetria, eu tenho uma simetria ou uma invariância frente a um conjunto de transformações. Esse conjunto de transformações forma uma estrutura em álgebra que nós chamamos de grupo. E existe toda uma metodologia para se estudar os grupos. Né? Então, a gente tem uma área da álgebra chamada teoria de grupos, né? Sobretudo os grupos de Lie, e a gente faz uma série de formulações em física através dos grupos de Lie. Então, agora, claro que os grupos também têm uma descrição que não necessariamente é só algébrica. A gente pode olhar para um grupo de Lie como um espaço, como uma variedade, pode fazer uma abordagem de geometria diferencial para os grupos. Então, os grupos admitem formulações diferentes. Para nós, aqui, a formulação que vai interessar é a formulação algébrica das chamadas teorias das representações. Então, essa é a ideia que nós vamos desenvolver. Então, eu vou partir do princípio de que todo mundo sabe que teve uma introdução à relatividade especial, mostrando que a relatividade especial ela aborda uma região da física onde a propagação, né, a propagação dos fenômenos não é mais infinita, a velocidade, não é mais infinita. Os eventos, né, toda a informação, ela viaja com uma velocidade finita que é limitada
pela velocidade da luz. Então, com isso, a gente entende que a discussão, a sincronização de todos os relógios, ela não pode ser simultânea, porque a gente sabe que um evento acontecendo nesse instante, nesse ponto do espaço, se eu sincronizar todos os relógios, quando um evento acontece aqui, a informação de que esse evento acontecer aqui, ele vai chegar aqui num tempo posterior, que vai ser a distância entre dois pontos sobre a velocidade da luz. Então, há sempre um lapso, né, na propagação do evento. Então, a gente sabe que para velocidades envolvidas muito altas, né, tem-se a ideia de que o tempo, a descrição do tempo, ela já não é mais descolada das coordenadas espaciais. O tempo e o espaço, eles são interrelacionados agora, porque a gente está lidando com objetos que se propagam com velocidades muito altas e com observadores. A gente está pensando também em fazer transformações entre observadores que se deslocam com velocidades muito altas. Então, se dois observadores, né, sincronizam seus relógios, na hora que um passa pelo outro, o outro continua o movimento. Então, se um evento acontece aqui, os dois relógios não vão mais não vão mais assinalar os dois eventos no mesmo instante de tempo, porque o outro referencial teve tempo de se mover significantemente e a informação, até chegar lá, ela tem um lapso de tempo que é d sobre a velocidade da luz. Então, o relógio do outro observador, mesmo que ele estivesse sincronizado, na física galileana não, os eventos se propagam com velocidade infinita. Então, se um cara está passando por aqui, se uma coisa acontece aqui, o movimento desse cara aqui é indiferente, porque a velocidade de propagação do evento é tudo instantâneo. A relatividade, então, a gente sabe que essa questão ela determina uma nova física. Então, o que a gente vai introduzir é a ideia do espaço de Minkowski. Então, nós vamos introduzir, então, a ideia agora é introduzir um chamado espaço de Minkowski. Eu vou colocar até para começar um espaço de Minkowski mais simplificado. Suponhamos que eu tenha um espaço de uma mais uma dimensão. Uma dimensão associada ao tempo e uma dimensão que é a coordenada espacial. Estou falando, então, de uma física linear. Eu tenho uma física unidimensional. Tenho uma posição espacial, uma origem aqui, e tenho um observador que assinala em cada ponto do espaço, ele tem o seu, assinala no seu tempo. E, eventualmente, eu posso estar falando depois de um outro observador, que tem aqui um eixo x', um outro observador linha, que está se movendo com velocidade, como vocês estão v, velocidade linear, né, em relação a x. Então, vamos pensar num sistema, seria um espaço de Minkowski bidimensional. Ele tem uma coordenada temporal e uma coordenada espacial. A ideia é que, se nós estamos, se a gente está num ponto aqui, a gente está nesse ponto aqui, nesse ponto P, e nós emitimos uma onda eletromagnética, uma onda luminosa que se propaga com velocidade da luz, né? Então a gente sabe que a lei de propagação é módulo de x igual a ct. X igual a ct, em termos quadráticos, isso aqui me dá C2 menos X2 é igual a 0. Então, de uma certa maneira, né, esse raciocínio simples, né, essa expressão simples, está mostrando que o intervalo, né, a gente sabe da geometria euclidiana, nós sabemos que os elementos de linha, né, as medidas, né, de elementos de linha, de intervalos, elas são feitas por X2 mais Y2 igual a L2. A gente respeita, né, a geometria euclidiana e dá essa noção de comprimento e de intervalo, e dá essa noção de elemento de linha, dx2 mais dy2. Nós temos um elemento de linha que é quadrático nas diferenciais e que é todo somado. Aqui nós estamos diante, né, de uma situação, então se eu imaginasse que no intervalo de tempo ΔT, esse sinal luminoso se propagou de dx, né, por exemplo, dx é um c ΔT, então o intervalo infinitesimal que descreve a propagação da luz, ele é C2 dt2 menos dx2 igual a 0. Então, a gente pode imaginar então que a gente está introduzindo um novo espaço onde o elemento de linha ele vai ter uma separação
entre o que é espaço e o que é tempo. A gente, vamos dizer, cria-se a ideia de uma métrica que distingue entre a direção temporal e a direção espacial. E esse intervalo ele vai ser nulo quando descrever a propagação de um sinal eletromagnético, de uma onda eletromagnética. Então a ideia do espaço de Minkowski é simplesmente importar, no fundo é a física da luz. A luz define um novo conceito. Pode bater, assim mesmo, é barulhenta mesmo. Bom dia aí. Então a luz, ela define, né, um novo padrão de medida. Então essa é a ideia do espaço de Minkowski. É um espaço que absorve, então vamos chamar esse espaço de Minkowski M11. É um espaço de Minkowski com uma dimensão, uma direção temporal e uma dimensão espacial, no qual eu vou introduzir então, coordenadas por questão de homogeneidade dimensional. É como se eu introduzisse uma coordenada x maiúsculo, né? CT x. Vou introduzir sob a forma de um vetor coluna. Eu estou falando de espaço vetorial. Bota um vetor coluna, pode ser um vetor linha, tanto faz. Então, CT, como C é uma constante universal, eu posso, para qualquer intervalo de tempo ou qualquer observador, trabalhar sempre o mesmo C. Esse é o postulado fundamental da relatividade. A velocidade da luz é invariante, independe do observador, então ela cria uma constante universal, CTx. Então eu vou criar esse novo espaço, e nesse espaço eu vou introduzir a noção de elemento de linha de uma forma diferente daquilo que a gente faz na mecânica, no espaço euclidiano. O elemento de linha, ele traz esse sinal menos inspirado, né, justamente por aquilo que é a propagação, a viagem de um sinal eletromagnético. Eu emito um sinal eletromagnético, ele se propaga dessa forma em uma dimensão. Então, ele me dá, eu introduzo a noção com esse elemento de linha e digo que ds2 é zero para sinais eletromagnéticos. Então, isso é o ds2. Então, eu sei que a luz, ou qualquer onda eletromagnética, ela está nesse valor especial de elemento de linha. E tem elemento de linha nulo. A gente poderia colocar aqui alguma coisa desse tipo, botasse ds2, posso só colocar isso aqui. Vamos botar aqui esse C2, né? Esse C2 em evidência. E aqui eu botei 1 menos 1 sobre C2, 3x ao quadrado, dt2. Então, isso aqui, a me dizendo, posso escrever isso aqui nessa forma, C2, dt2, 1, 2, dt2, sobre C2. Então, se eu tiver algum sinal que se propaga com uma velocidade v menor do que c, alguma coisa que tenha velocidade v menor do que c, isso aqui é positivo, então ds2 é positivo. Então, ds2 positivo está indicando a propagação de sinais ou de eventos, né, que tenham velocidade v menor do que v2. E, obviamente, se ds2, quando ds2 for negativo, é porque eu tenho objetos que se propagam com velocidade maior do que a da luz, com velocidade maior do que a da luz. Então, o que significa isso? Tem física, né, supraluminal. Vocês sabem da notícia que teve no ano passado, que houve um grande tumulto aí de que os neutrinos puderam, e que os neutrinos deu lugar hoje aí. Que os neutrinos pudessem ser supraluminais, né? Hoje a gente sabe que essa experiência foi refeita no CERN, o professor Carlo Rubio, né, que foi o prêmio Nobel de 84, ele refez essa experiência e ele confirma que a experiência não estava certa, o resultado não indica neutrinos supraluminares. Então parece que os neutrinos não são supraluminares. Mas de qualquer maneira, em eventos de mecânica quântica, experiências com tunelamento já indicaram a possibilidade de aparecer eventos que se propagam por um tempo pequeno, né, por um certo intervalo de tempo, com uma velocidade supraluminal. Então, essa é uma discussão muito importante em física. Podemos levar a sério ou não o Estáquio? Os estáquios são os objetos, as partículas, ou os eventos, sobretudo as partículas que se deslocariam com velocidade supraluminal, maior do que a da luz. O nome forte para isso tem muita linha de pesquisa em cima disso. Você tem
mala, né? Um setor de físicos, de pessoas que adotam a possibilidade de você realmente ter uma física sensata, uma física, é possível fazer uma física para objetos com velocidade maior que cada um nome que é bastante conhecido nessa discussão é um professor italiano chamado Erasmo Orecami. Ele fez praticamente mais de 2/3 da vida acadêmica dele foi discutindo táquions e relatividade de objetos que se propagam em velocidade maior que cada luz. A gente troca e-mail de vez em quando, eu conheci ele, fui aluno dele de um mini curso lá na Itália, né, quando eu fiz meu doutorado, e agora já se aposentou, eu acho que ele está trabalhando na Universidade de Milão. Ele era da Universidade do Sul da Itália, acho que ele era de Messina ou Catania, na Sicília, não me lembro muito bem. E agora está mais aposentado, está escrevendo artigos, e recentemente ele me mandou umas referências dos trabalhos dele muito interessantes em conexão com essas velocidades superluminares. Então, o nome do Recami é um nome, se vocês quiserem ler alguma coisa sobre táquions, como dá um sentido físico, né? Quer dizer, o trabalho do Recami tem sido sempre no sentido de mostrar que os táquions não são objetos assim tão proscritos. Você pode tentar tirar uma física a partir de táquions. Então, nós adotamos, então, que eles aparecem como sendo objetos que se propagam com velocidade maior que cada luz. Então, o que eu estou querendo deixar claro para vocês é que o espaço de Minkowski, ele tem uma geometria, ele herda uma geometria que é ditada pela propagação dos sinais eletromagnéticos. Então, você cria um padrão de comparação, é a luz, ou é o evento, é o sinal eletromagnético, e aquilo que se propaga com velocidade menor tem intervalo positivo, com velocidade igual a da luz tem intervalo nulo, e com velocidade maior que a da luz tem um ds2 negativo. Então, nós acabamos com esse conceito de uma geometria, vamos dizer assim, de comprimentos positivos definidos, né? De comprimentos. Então, eu posso ter agora um intervalo nulo, né? Na geometria riemanniana, se d2x2 mais dy2 com ds2 é igual a zero, se eu tiver então um intervalo nulo, como isso aqui é uma soma de quadrados, então a única solução é dx igual a zero e dy igual a zero. Então, o único vetor, né, de comprimento nulo é o vetor nulo. No entanto, num espaço com essa métrica, que não é positivo definido, por que eu vou chamar a atenção disso? O que é, nesse caso, a métrica? Então, se vocês observarem, eu posso escrever esse ds2 dessa forma. Eu pego o elemento diferencial, o dx transposto, coloco aqui uma matriz e coloco aqui o meu dx. O que eu estou fazendo com isso? Estou fazendo isso aqui. Isso aqui é CDT dx. Produzo aqui 1, 0, 0, 1, CDT dx. Então, introduzir isso aqui. Então, esse elemento de linha, que é aquilo que está lá, pode ser escrito em forma matricial desse modo. Vetor linha. Isso aqui nós chamamos de métrica, porque é isso aqui, essa matriz, ela que está definindo o elemento de linha, portanto, ela que está dando o elemento de medição. Então, nós introduzimos uma métrica, diferente, claro, no espaço de euclidiano, eu tenho exatamente isso. Só que é dx2 mais dy2, então é 1. Então, a métrica é a identidade. Então, no espaço euclidiano, a métrica simplesmente é a identidade. Desculpe, eu vi nos livros que o menos estava... Isso é uma coisa chamada, isso é uma convenção. Os livros mais antigos colocam o sinal aqui. Como diria o senhor, o quinto andar. No quinto andar, no quinto andar coloca aqui, né? E aqui é positivo. Então, isso aí. Então, uma coisa importante é sempre você saber, quando você pegar um livro ou um artigo, qual é a convenção de métrica que o autor está usando. A física não muda, simplesmente você muda a definição. Então, o que é tipo, o que a gente chama esses intervalos aqui, que são intervalos tipo tempo, então, se acontecesse esse sinal menos, eu ia ter um menos aqui. Então, quem se propaga com velocidade menor do que a da luz ia ter ds2 negativo. Quem se propagasse com velocidade maior que a da luz teria o ds2 positivo. É só o contrário, a única coisa que tem que ter é uma convenção disso. Os livros mais recentes, sobretudo na teoria de campos, a gente adota mais essa convenção. O tempo é sempre positivo e o espaço negativo. O livro do Jackson, nas versões mais antigas, ele trabalhava com trocado. Tem livro que, inclusive, nem faz isso. Tem livro que coloca aqui um i. Então, isso já está bem caído de moda. Ninguém mais coloca o i,
porque para não parecer, você está criando variável complexa num espaço real. Então você trabalha com tudo real, você trabalha com uma métrica que a gente chama não positivo definida. Mas essa métrica ela tem sinais mais entrados. Muito bem. Então, isso aqui é o nosso elemento de linha. Se eu criei uma métrica, então, todo mundo sabe lá da álgebra linear, quando a gente cria uma métrica, no fundo, a gente está dando a prescrição para se fazer o produto escalar de dois vetores. Vamos relembrar agora um apêndice de álgebra linear simples. Suponha que eu esteja num espaço bidimensional. Então, num espaço bidimensional, eu posso escolher uma base sempre de vetores linearmente independentes que, se eles não forem ortogonais, eu ortogonalizo, uso o Gram-Schmidt. Se eu ortogonalizo, depois eu ortonormalizo. Então eu posso pegar sempre uma base de vetores que é ortogonal ou não. O que é importante para uma base, então se eu estou, vamos pensar, estou num espaço euclidiano, bidimensional, só um apêndice. Então nesse espaço aqui, eu posso pegar uma base de dois vetores. Para ser uma base, basta que esses vetores sejam linearmente independentes. Então, um vetor qualquer, eu vou expressar como tendo coordenada V1 ao longo da direção Y1 mais V2 ao longo da direção Y2. Não necessariamente essa base é ortogonal, não necessariamente é ortonormal. Simplesmente são dois vetores linearmente independentes. Eu posso resolver, expandir tudo nessa base aqui. Não me impede. Normalmente a gente faz isso. Eu passo daqui para cá, ortogonalizando, mas vamos dizer que a gente teve uma base só geral. Então, se eu for fazer o produto escalar de dois vetores, aí se eu pegar um vetor 1, então eu vou ter o produto escalar de V1, ele vai ficar V1, U1, Epsilon 1 escalar, que não necessariamente é 1, a base não é necessariamente ortogonal, mais V1, U2, Epsilon 1 escalar Epsilon 2, mais V2, U1, Epsilon 2 escalar Epsilon 1, é a mesma coisa, mais V2, U2, Epsilon 2 escalar Epsilon 2. Se vocês observarem bem, eu posso pensar o seguinte, eu posso escrever esse produto escalar dessa forma. Suponha que o vetor V, eu posso escrever sob a forma de um vetor coluna, V1U, V1V2. Então eu posso pegar o vetor V e colocar sob a forma linha, vetor transposto. Construo aqui uma matriz, que é Epsilon 1, escalar Epsilon 1, Epsilon 1, escalar Epsilon 2, Epsilon 2, escalar Epsilon 1 e Epsilon 2. Construo uma matriz onde cada elemento é dado pelos produtos escalares dos vetores de base. E aqui eu coloco o U de forma coluna. Então, se eu colocar esse V deitado, essa matriz e esse V em pé, eu vou gerar exatamente isso que está aqui. Vai ficar, esse carinha aqui vai pegar o 1, que vai multiplicar por V1. Esse carinha aqui vai pegar o 2, vai multiplicar por 1. Esse produto que está aqui, essa linha, essas duas linhas que estão escritas aqui, elas estão resumidas exatamente nessa expressão aqui. Então, eu consigo transferir, vamos colocar assim, remeter a ideia do produto escalar para uma matriz. Qualquer vetor que eu pegar agora, isso aqui fica fixo. Eu só mudo as coordenadas dos vetores. Então, o que isso aqui se chama? Matriz métrica. Isso aqui é uma métrica, porque ela que está me dando a noção de medida. Então, se eu multiplicar dois vetores, se eles forem ortogonais ou não, se o produto escalar for zero. Se eu quiser tirar a medida de um vetor, como é que eu tiro a medida de um vetor? Eu faço o produto escalar dele por ele mesmo. Ou seja, essa expressão aqui, então nós definimos uma matriz chamada matriz métrica, G, que é a matriz, ela, vamos dizer assim, o elemento da linha I e da coluna J, está lá, o vetor é I, vetor de base. Então, se eu quiser pegar o elemento da linha I da coluna J, eu vou pegar o iésimo vetor da base e vou fazer o produto escalar dele pelo JS no vetor de base. Então, G11 é Epsilon 1, Epsilon 1. G12 é Epsilon 1, Epsilon 2. G21 é Epsilon 2, Epsilon 1. G22 é Epsilon 2, Epsilon 2. Claro que é 1, 2. É 1, é 2, é igual a é 2, é 1.
Essa matriz é simétrica. Então, a matriz métrica é uma matriz simétrica. E qual é a informação que a matriz métrica guarda para nós? Ela me dá informação sobre os produtos escalares. Então, toda a noção de medida está aqui. Ângulos entre vetores, né? Os ângulos entre vetores são tirados daqui e as normas dos vetores são tiradas daqui. Então, por isso ela é uma matriz métrica, porque é a matriz que dá o padrão de medição desse espaço. O conceito de ângulo entre vetor e de norma de um vetor, ela sai, na verdade, do produto escalar do vetor consigo mesmo. Né? Então, se eu quiser tirar, por exemplo, se eu fizer esse produto, né? Podemos escrever então assim, um vetor V transposto vezes a matriz G vezes o vetor, isso aqui nada mais é do que o V escalar, do que o vetor V escalar. E aqui eu estou colocando o vetor em forma de expansão de base, e aqui eu estou colocando o vetor em forma de vetor coluna e a matriz métrica. Lembrando aí do curso também, a gente na verdade não vai fazer a convenção da soma, a gente vai sempre usar a convenção da soma. Então, quando eu fizer um produto escalar de V com U, na verdade, eu estou fazendo isso. VI, G e J. O J. Estou fazendo aqui, o produto matricial. O I designa a posição do vetor aqui, é o índice de coluna, o vetor está deitado. O G e J é o índice da matriz e esse aqui, o J. Então, a gente pode escrever desse modo, né? Isso aqui é G e J. VI. Então, isso aqui é o produto escalar de dois vetores e isso aqui é a métrica. Então, a métrica, no espaço euclidiano, eu não preciso fazer nada disso. No espaço euclidiano, nós sabemos que a gente pode sempre, quer dizer, normalizar, a gente pode sempre partir de uma base que não é ortogonal, usar o método de Gram-Schmidt, né? Então, se eu tenho um vetor assim, eu posso passar desse vetor para um vetor que é ortogonal a esse. Eu decomponho esse vetor, pego essa parte aqui, essa parte aqui. Então, eu consigo, a partir desse vetor U, que não é ortogonal, desse V, esse aqui, eu consigo construir uma linha, né? Que na verdade é U menos esse carinha aqui, que é U escalar V sobre módulo de U, módulo de V, na direção V chapéu, V sobre módulo de V. Então, dessa forma assim, eu passo desse vetor para esse vetor. Esse vetor aqui agora eu garanto que o ortogonal é esse. U escalar V dá exatamente isso aqui. Isso aqui dá U escalar V, isso aqui dá isso aqui dá U escalar V. Eu estou pegando esse produto escalar aqui, né, que é essa medida aqui está me dando esse valor aqui, e multiplicando por essa direção aqui, que é a direção do versor normal. Então, eu sempre consigo passar de uma base que não é ortogonal para uma base que é ortogonal. Então, numa métrica euclidiana, é fácil trabalhar uma métrica que não seja trivial. Porque, normalmente, se a métrica é ortogonal, só os elementos da diagonal vão sobreviver, que todos os outros vetores escalares são ortogonais. E se eu ortonormalizo, a métrica é sempre 1. Então, no espaço euclidiano, nós conseguimos sempre reduzir a métrica para a métrica de identidade. Então, a gente não se preocupa com essas coisas no espaço euclidiano. Mas no espaço de Minkowski, a gente viu que a nossa métrica, ela já adquire uma estrutura, dá um positivo definido. Quer dizer, a nossa métrica é isso aqui. Então, é isso aqui que caracteriza o espaço de Minkowski. É essa dicotomia de sinais entre a parte temporal e a parte espacial. Ou, como o nosso colega falou, botar o menos um aqui ou mais um. É uma questão aí de gostos. Né? Atualmente, a tendência é sempre deixar o tempo na direção positiva. Se normalizou a linguagem, né? O tempo com a direção positiva, que é a direção que a gente chama time-like, e a direção negativa é a direção espacial, que a gente chama space-like. Então, é isso que é o conceito de espaço de Minkowski. Eu introduzi um espaço bidimensional, onde agora eu vou ter vetores. Então, vou dizer, vamos pegar o meu vetor x, ele vai ter essas coordenadas, ct, x. Posso pegar um vetor y, né, que vai ter coordenadas desse. Então, eu estou chamando essa coordenada aqui de, vamos chamar, esse aqui é o tempo do x, então isso aqui vai ser ty, y. Eu introduzo vetores com duas componentes. Uma componente que está ligada ao tempo, organizo tudo numa descrição unificada.
Então, aí, com isso, claro, eu vou fazer produto escalar agora. Então, quer dizer, o meu DS2, como nós vimos ali, né? Então, ele vai ser dx, dx. Então, isso aqui é C2 dT2 menos dx2. Então, essa é a noção. Com isso, torna-se conveniente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais, depois a gente vai entrar com a noção de covariância e contravariante. Vamos ver então, a pergunta que a gente se faz é: quais são as possíveis transformações, ou seja, as possíveis rotações, voltando de novo para o espaço euclidiano bidimensional. O espaço euclidiano bidimensional, a gente introduz as duas coordenadas, x e y, que define esse elemento de linha. S2, aqui x2, mais dy2. Eu poderia colocar dessa forma: dx transposto, matriz identidade, dx. Então, a métrica é a identidade. Mas a pergunta que a gente se faz é: qual é o conjunto mais geral de transformações lineares que nós podemos fazer que deixa o DS2 invariante? Então, a minha pergunta é: eu vou fazer transformações que vão pegar x, vamos transformar xy no x', y'. Isso vai ser uma matriz atuando em x. Então, estou pegando um conjunto de transformações lineares. Mas o que eu quero? Eu quero que essas transformações sejam tais que o ds' ao quadrado, que vai ser isso aqui, fique invariante. Então, eu estou introduzindo um princípio de invariância, ou seja, um princípio de simetria. Eu quero fazer transformações onde essa grandeza aqui não mude. Então, qualquer transformação R vai ser tal que esse elemento de linha não mude. Então, esse é o meu princípio de simetria, o meu princípio de invariância. Isso, então, vai me impor. Minha transformação R não pode ser qualquer. Então, eu vou querer fazer essas transformações. Eu tenho o seguinte: eu tenho que ds2 é dx transposto dx. Ou seja, se eu fizer uma transformação, então, vamos fazer o seguinte: deixa eu apagar isso aqui. Vamos escrever o ds' ao quadrado para o objeto transformado. Isso aqui é dx transposto dx. Então, eu vou construir o elemento de linha associado ao objeto transformado, ao x'. Tá? Agora eu sei que a transformação do vetor xy, do vetor ctx para o vetor ct'x' é tal que aquela matriz R execute. Então, isso aqui vai me dar dx transposto, R transposto, R dx. Substituir essa relação aqui. X', vetor coluna x', RX. Essa transformação aqui, ela tem que obedecer isso aqui. Então, eu quero que isso aqui seja igual ao ds2. Então, para que isso aconteça, a condição disso aqui tem que ser identidade. Então, a matriz R já não é qualquer. Ela é uma matriz tal que a sua inversa é a sua transposta. Isso aqui me define uma estrutura chamada grupo O2. Ou seja, o grupo das matrizes ortogonais reais 2x2. Então, qualquer matriz ortogonal 2x2 real faz essa estrutura. Porque né, essa transformação, ela satisfaz a propriedade mínimas que se classifica esse conjunto de matrizes como formando um grupo. E qualquer transformação R que satisfizer essa condição, ela deixa o elemento, ela satisfaz ao princípio de simetria. Então, o princípio de simetria, ele está associado a um conjunto de transformações que definem esse objeto aqui, o conjunto de todas as matrizes ortogonais 2x2. Primeira observação: se eu multiplicar duas matrizes ortogonais, será que eu obtenho? Então, se eu tenho uma matriz R que satisfaz a essa condição, e uma matriz S que satisfaz a mesma condição, então, se eu pegar o produto RS e transpuser, vamos ver o que acontece nisso aqui. Quanto vale isso aqui? Então, isso aqui vai ficar S transposto, R transposto, RS. Como essa matriz é ortogonal, isso aqui dá identidade. Como essa matriz é ortogonal, isso aqui é identidade. Então, o resultado final é identidade.
Então, o produto de duas matrizes ortogonais continua sendo uma matriz ortogonal. Se eu multiplicar duas matrizes ortogonais, eu vou obter uma terceira matriz que é ortogonal. Isso está ok. Segunda propriedade. A identidade é uma matriz ortogonal? Sim. A identidade transposta é a identidade. A identidade vezes a identidade é a identidade. Então, a identidade está nessa classe. E a terceira propriedade. Se essa matriz aqui é ortogonal, será que a matriz R-1 também é ortogonal? Se R transposto R é a identidade, então eu me pergunto, R a menos 1 transposto vezes R a menos 1 também é a identidade? A pergunta é, se eu pego a matriz ortogonal e inverto, será que ela continua ortogonal? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, multiplicar a esquerda por R transposto a menos 1. E vamos multiplicar a direita por R menos 1. Então eu vou colocar R transposto a menos 1, R transposto, R menos 1. Estou pegando essa equação e estou sanduichando com isso aqui. Jogo isso aqui nos extremos. Claro, se eu faço isso do lado esquerdo, eu tenho que fazer isso do lado direito. Mas aí quem está no meio é a identidade. Então aqui desse lado eu vou obter R transposto a menos 1 vezes R menos 1. Agora, R transposto a menos 1 cancela R transposto, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui é a sua inversa. R vezes R menos 1 também dá identidade. Esse produto aqui dá identidade. Só que aqui, eu não estou obtendo isso, eu estou obtendo isso. Mas aí a gente sabe também da álgebra linear, que se eu pegar uma matriz, transpuser e inverter, essa propriedade, essas duas operações são comutativas. Então, o transposto na inversa é a inversa. É a inversa. Você toma identidade álgebra matricial. Você não pode mostrar isso no livro. Então, essa propriedade aqui me assegura que eu posso fazer isso. Então, é claro, isso aqui é satisfeito. Então, se eu inverter uma matriz ortogonal, eu não perco a ortogonalidade na matriz. Então, essas três propriedades habilitam a definir, a nomear essa estrutura aqui do que os matemáticos chamam de um grupo. Então, isso aqui se chama um grupo ortogonal O2. O grupo ortogonal O2 é o conjunto de todas as matrizes reais, 2 por 2, que são ortogonais. Então, esse é um conceito. Dentro dessa ideia, vocês podem observar aqui, se eu pegar aqui o O2, né? Então, vou ter a estrutura essa. Eu tenho uma matriz alfa, beta, gama, delta. Essa matriz aqui, a matriz tem essa estrutura geral. Então, ela é uma matriz ortogonal. Isso aqui. Então, vamos tirar o transposto dela. O transposto dela é alfa, gama, beta, delta. Mas pela definição do grupo, pela definição do que a gente ganhou uma matriz ortogonal, a matriz ortogonal é tal que o transposto é inverso. Como é que eu inverto uma matriz 2 por 2? Então, todo mundo sabe, se eu pegar uma matriz que seja inversível, A, B, C, D, e tirar a inversa, que a gente faz um divide pelo determinante, né? A, B menos C, D. D menos B menos C, né? A, D menos B, C dá 1, menos A, B mais B, A dá 0, C, D menos D, C dá 0, menos C, D mais A, B não dá 0. Então, essa matriz aqui, obviamente, é imediatamente inversa dessa. Então, significa que essa matriz aqui, ela tem que ser igual a 1 sobre alfa delta menos beta gama. Alfa delta menos beta gama, estou dividindo pelo determinante e depois aqui tem que ser alfa, tem que ser delta, aqui fica menos beta, aqui fica menos gama e aqui fica alfa. Vendo? Então, se eu pegar essa matriz e multiplicar, agora aqui vai ficar alfa delta menos beta gama, menos alfa beta mais beta alfa, delta gama menos gama delta, e alfa delta menos gama delta. Tá certo? Então, essa matriz aqui é inversa dessa. Mas que tem que ser igual a essa. E por isso que coloca vínculos. Então, essa matriz não pode ser qualquer, já tem uma relação interessante. Então, isso é a estrutura geral de uma matriz ortogonal.
Então, alfa tem que ser igual a 1 sobre alfa delta menos beta gama vezes delta. Gama tem que ser igual a menos 1 sobre alfa delta menos beta gama delta. A outra não preciso fazer, que vai dar a mesma coisa. Vai dar aqui beta é igual a menos 1 sobre alfa delta menos beta gama. Certo? E depois a gente ganha aqui alfa é igual a 1 sobre alfa delta menos beta gama. Obrigado. Então, claro, se eu usar essa relação aqui, substitui agora o alfa por aqui. Significa simplesmente a relação que a gente tem daí, que 1 sobre aqui, o determinante, alfa delta menos beta gama, ao quadrado igual a 1. Essas relações seriam consistentes. Ou seja, qualquer matriz ortogonal tem que ter determinante ao quadrado igual a 1. Mas é simples olhar isso aqui. Se eu tiver uma matriz que satisfaz essa condição, simplesmente eu estou reobtendo isso. Tiro o determinante. Determinante do produto é o produto dos determinantes. Determinante da transposta é o determinante da matriz original. Então, essa matriz tem o mesmo determinante que essa. Então, isso aqui fica determinante ao quadrado igual a 1. Então, o determinante de uma matriz ortogonal vai ser mais ou menos 1. Então, toda matriz ortogonal tem determinante mais ou menos 1 que a gente vai obter por aquelas condições. Agora, se eu multiplico duas matrizes com determinante menos 1, eu obtenho uma matriz com determinante mais 1. Se eu multiplico qualquer matriz que tem, então qualquer matriz ortogonal, ou tem isso ou tem isso. Então, se eu multiplicar qualquer matriz ortogonal com determinante 1, eu continuo com determinante 1. Se eu multiplicar duas matrizes ortogonais com determinante menos 1, eu saio fora dessa categoria, porque eu ganho uma terceira matriz com determinante 1. Então, isso me leva à noção de um subgrupo. Dentro das matrizes ortogonais, né? Esse aqui é o meu conjunto de todas as matrizes ortogonais. Eu vou ter aquelas que têm determinante mais 1 e aquelas que têm determinante menos 1. Qualquer matriz daqui com qualquer matriz daqui fica aqui dentro. Esse grupo aqui se fecha entre si. Se eu pegar uma daqui, eu caio aqui. Se eu pegar duas daqui, eu caio aqui. Então, esse conjunto aqui ele não se fecha, porque duas matrizes que estão aqui fora, quando são multiplicadas, dão uma terceira que está aqui dentro. Mas aqui dentro desse grupo aqui é um sistema fechado. Qualquer coisa que eu mexer aqui, se eu pegar e inverter uma matriz com determinante 1, o inverso dela continua com determinante 1. A identidade está aqui, a identidade mora aqui, porque a identidade também tem determinante 1. Então, um grupo, quando eu tenho um objeto que é um grupo, uma estrutura que é um grupo, e eu encontro uma categoria que se fecha em si própria, esse é o conceito de subgrupo. Então, existe um subgrupo interessante aqui, que é o subgrupo das matrizes com determinante 1. Então, se eu restringir que R tenha determinante 1, essa condição aqui se chama uma matriz especial. Então, isso aqui me leva a um subgrupo que está dentro do O2, que é o grupo SO2. O que é o grupo SO2? É o conjunto de todas as matrizes reais, 2 por 2, que sejam ortogonais, mas que tenham determinante 1, ou seja, eu estou jogando fora essa condição. Então, ser física, ser boa mulher. Olha, você é o cara. Você não sabe quanto que eu tive que mentir, pessoa. Mexeu muito, né? Não. Bonita, desculpa falar. Pode falar com você. Inteligente, simpática, educada, boa namorada, boa profissional, cara. Ainda tá na China. Pena que ela é cega, né, professor? Cara, mas ele merece, né? Ele deve ter seu charme pra isso, né? Deve ter um charme oculto aí. Charme oculto. Os quartos não são confinados? Quem disse que o quarto charme aparece? É um subgrupo O charme oculto, é confinado. Então tá legal, não? É bacana, né?
Pô, legal ver isso aí. Quem não é que fala, pô, cara, te vira aí, como é que vai? Você tem que levar pra ela? Assim, a maioria é assim, né? Mas só, ela tem que cuidar mesmo, porque ela é experimental, eu sei ela é educação. Tá certo, ela que conserta os fios, né? É, Não precisa nem trocar lâmpada, né? Não precisa nem trocar lâmpada. Bom, então elas vão trabalhando num conjunto de submatrizes agora, que é especial. Então, esse subconjunto aqui tem caráter, vamos dar uma olhadinha nesse subconjunto em especial. Então, qualquer grupo do tipo SON significa que eu estou pegando uma matriz que é N por N, que é ortogonal, e que tem, isso aqui é a identidade N por N, e que tem determinante 1. Sempre reais. Sempre reais. A não ser que eu colocasse aqui um C para dizer que é uma matriz com elementos complexos. Quando não se coloca nada, está subentendido que é real. Certo? Muito bem. Se o determinante é 1, a vida simplifica muito. Ó, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, uma matriz R que pertence a SO2, SO2, então, uma matriz R que pertence a SO2, ela vai ter essa estrutura aqui. O delta é igual ao alfa. Então aqui é alfa, aqui é alfa. E o beta e o gama é igual a menos beta. O beta é menos gama. Então aqui é beta e aqui é menos beta. Ou seja, como ela tem determinante 1, alfa 2 mais beta 2 é igual a 1. Então a matriz de SO2, ela tem sempre essa característica. Ela vai ser sempre escrita como sendo tendo duas coordenadas independentes, alfa e beta, mas as duas coordenadas moram em cima de um círculo unitário. Então a gente pode fazer um mapeamento matemático, uma relação 1 a 1. Qualquer elemento desse círculo, se eu tiver um elemento aqui, alfa, beta, desse círculo, esse elemento, ele define uma matriz SO2, alfa, beta, menos beta. Então, existe uma, na verdade, quer dizer, todas as matrizes unitárias, ortogonais, SO2, elas estão associadas a esse ponto do círculo, vai definir uma outra matriz, mas também SO2. Esse ponto do círculo vai definir uma outra matriz, que é SO2. Isso é uma coisa interessante, porque bota em relação duas estruturas matemáticas distintas. Uma é um espaço. O que é o círculo? O círculo é um espaço unidimensional, que é fechado. Então é um espaço unidimensional, é uma circunferência. É uma reta, um círculo. Isso aqui é uma matriz. Então a gente consegue mostrar que matrizes, elas podem estar representando, na verdade, pontos de uma certa estrutura geométrica. Depois nós vamos ver uma matriz SO3, ela vai estar representando pontos de uma esfera. E assim vai. Então a gente pode muitas vezes associar matrizes com propriedades muito especiais a pontos de um espaço. Quando a gente for falar do grupo SU2, que é importante para o grupo de Lorentz, a gente vai ver que o grupo SU2, na verdade, ele está descrevendo uma esfera tridimensional compacta, com raio L, raio unitário. Eu quero uma esfera tridimensional com raio unitário, algo desse tipo. Alfa 2, mais beta 2, mais gama 2, mais delta 2 igual a 1. Isso aqui tem 4 coordenadas, mas essa aqui depende das imagens. Então isso aqui, na verdade, é isso que o delta é mais ou menos a quadrada de 1 menos alfa 2, menos beta 2, menos gama 2. Isso aqui define o quê? Isso aqui define uma esfera tridimensional. Tem 4 coordenadas, é como se eu estivesse no R4, mas pegando uma esfera do R4, uma superfície esférica do R4. Então isso aqui me dá uma esfera tridimensional. A gente vai ver depois que essa esfera tridimensional, ela define exatamente o grupo SU2, que é um grupo muito importante para o grupo de Lorentz. Que é a esfera de Bloch? Oi? Que é a esfera de Bloch? Esfera de Bloch. De Bloch. Ah, de Bloch. No fundo, a esfera de Bloch é isso. Ah, tá, entendi. Muito bem, então, só fazer um exercíciozinho, que nós vamos ter que fazer esse exercício agora para o espaço unicórnio. Então, vocês observam que uma matriz SO2, ela está associada a um círculo, que é uma estrutura compacta, uma estrutura finita do espaço, né? É um círculo. Então, todos os parâmetros são finitos. Claro, o que a gente conhece e satisfaz a essa condição? Alfa 2 mais beta 2 igual a 1, seno e cosseno, né? Então, a gente normalmente adota essa, vou explicar por que a gente adota isso. Então, alfa pode ser o cosseno de um ângulo θ. Então, na verdade, é isso. Eu estou pegando esse ponto alfa beta, eu associo esse ângulo θ. Então, cada ponto do círculo, ele é caracterizado por um ângulo θ. Então, eu posso colocar cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ.
cosseno de θ. Então isso aqui é a estrutura de uma matriz de rotação. Então, qualquer transformação que seja unitária, ortogonal, que tenha determinante 1, ela vai ter essa característica, x' igual a cosseno de θx mais seno de θy, y' menos seno de θx mais cosseno de θ. Isso aqui é uma transformação R pertencente a SO2 que está fazendo esse trabalho para mim. X' igual a R. Certo? Rapidinho, só para a gente ver a interpretação geométrica, eu estou interessado agora no espaço do incógnito. Eu estou só fazendo essa revisão para não ficar um salto muito grande, para quem não está muito acostumado com essas ideias de teoria de grupo. Então, por exemplo, se eu pegar esse sistema de referência, ortogonal. Então, aqui eu tenho x e y. Suponhamos que eu faça uma transformação de coordenadas, né? Vou trabalhar agora com essas coordenadas rotacionadas. Isso aqui vai ser meu eixo x'. Isso aqui vai ser meu eixo y'. Então eu rodei de um ângulo θ no sentido trigonométrico. Suponhamos que eu tenho um vetor aqui. Tem um vetor V. Esse vetor aqui tem um ângulo alfa aqui, com esse eixo antigo. E com o eixo novo, ele tem um ângulo alfa menos θ. Certo? Esse ângulo todo é alfa. Então, quem é a expressão desse vetor no sistema original? Vx é módulo de V cosseno de alfa. E o Vy é módulo de V seno de alfa. São as coordenadas do meu vetor desse sistema de referência aqui. Agora eu vou ver quem são as coordenadas. O vetor é o mesmo, mas agora as coordenadas dele eu vou ter que projetar nesse novo eixo. Então eu vou ter um V'x, que é módulo de V', mas eu rodei os eixos. E a rotação, a gente já viu, ela deixa o ds2 mais dy2 invariante, ela não muda o módulo. Então, claro, eu fiz uma rotação do eixo, meu vetor ficou parado. Então, o comprimento dele não foi alterado. Então, o módulo de V' é igual ao módulo de V. Só que aqui vai ser um cosseno de alfa menos θ, que é cosseno de alfa, cosseno de θ, menos seno de alfa, seno de θ. Cosseno de alfa mais... obrigado. Cosseno de alfa menos θ. E o V'y é módulo de V', é módulo de V, seno, né? Seno de alfa menos θ. Então, é seno de alfa, cosseno de θ, menos cosseno de alfa, seno de θ. Né? Alfa menos cosseno de alfa, seno de θ, menos cosseno de alfa, seno de θ. E aí a gente observa, esse V, cosseno de alfa, isso aqui, com isso aqui, vai me dar o Vx. Isso aqui, com o seno de θ, vai me dar o Vy. V cosseno de θ é Vx, é o Vx. E esse V seno de θ, aqui vai aparecer um Vy. Então a gente está observando que qual é a matriz que a gente está ganhando depois de ter feito esse trabalho. A gente está ganhando a seguinte matriz. V'x, V'y, x, não. V'x é cosseno de θ Vx, aparece aqui, cosseno de θ vezes Vx, e o seno de θ vezes Vy. E aqui embaixo, quem vai pegar o Vx é V cosseno de θ aqui, é seno de θ. É seno de alfa, né? V seno, perdão, aqui, né? É V cosseno de θ que é o Vx, né? Projetei assim, né? Cosseno de Ah, é cosseno de alfa, perdão. V cosseno de alfa, Vx. Perdão. Então eu errei aqui, aqui está errado. Então aqui quando eu peguei, ó, V cosseno de alfa é o Vx, V seno de alfa. V seno de alfa que é o Vy. Obrigado. V seno de alfa
é o VY, né? Então aqui vai aparecer um cosseno de θ, que vai aparecer justamente com VY. E esse cara aqui, V cosseno de alfa, é o Vx, que vai aparecer com menos 5. Então, aquela estrutura lá pode matricialmente ser colocada dessa. Então a gente entendeu qual é o significado físico dessa matriz. Essa matriz está descrevendo a rotação feita nos eixos coordenados. Então, quando eu faço essa operação, essa matriz do grupo SO2, ela está me dizendo o que eu fiz. Eu passei de um sistema de referência XY para um sistema de referência X' Y', que foi rodado de um ângulo θ em relação ao original. Então, esse é o significado de uma transformação SO2. O que eu estou fazendo? Mudança de referencial. Todo mundo lembra da relatividade que as transformações de Lorentz são mudanças de referencial. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, uma rotação, só que num espaço que não é euclidiano. Num espaço em que a métrica não é positivo definida. Então, nosso problema, então, tá claro, isso aqui é o, deixa eu apagar, só dar um resultado importante para vocês, que é fácil, fica até como tarefa para vocês desenvolverem, que é o seguinte. Então, essa matriz aqui, que é, se eu pegar essa matriz, essa matriz aqui, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. É fácil mostrar, pode mostrar, que essa matriz pode ser escrita como a exponencial de θ vezes uma matriz sigma, onde essa matriz sigma é 0, 1, menos 1, 0. O que significa exponencial uma matriz? Significa usar a série de Taylor na matriz. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão ver que esse cálculo é fácil de fazer, não precisa ir a todas as ordens, vocês têm, em princípio, a identidade, mais θ vezes sigma, mais θ2 sobre 2, sigma ao quadrado, mais θ3 sobre 3, sigma terceira, mais toda a vida. Então, fazendo essa série toda, e é fácil fazer, porque os produtos dessas matrizes vão ser repetidos, vai ter uma regularidade, vai ter uma ciclicidade, porque vai dar o seno e o cosseno, a gente mostra que essa matriz é exponencial dessa matriz. Vocês podem observar também que essa matriz para θ muito pequeno, para θ assintoticamente nulo, o cosseno de θ é 1 menos θ2. Então, isso aqui tende a 1, isso aqui tende a θ, isso aqui tende a menos θ, isso aqui tende a 1. Então, essa matriz aqui, em caráter infinitesimal, ela é aproximadamente a identidade mais θ vezes sigma. Então, o que a gente está observando dessa matriz sigma é que ela é a expansão em primeira ordem daquela matriz lá. Se eu pegar, e então, claro, isso aqui é justamente o primeiro termo os primeiros termos da exponencial. Então, fazendo isso aqui é isso aqui. Esse conceito aqui, quando a gente pega a matriz de um grupo e expande essa matriz na vizinhança do parâmetro muito pequeno, na vizinhança da identidade, a gente consegue tirar aqui uma coisa que a gente chama de gerador. É isso que é o gerador de uma álgebra de Lie. É a expansão infinitesimal da matriz do grupo. Então, vamos ver isso depois agora na aula do grupo de Lorentz também. Então, esse conceito é importante. Vamos em frente. Vou pegar agora o espaço de Minkowski bidimensional. Então, nós definimos um novo espaço cuja física é ditada pela propagação das ondas eletromagnéticas, não gravitacionais. Então, a gente criou, ou não? Desculpa, ali é o gerador do grupo ou da álgebra? É o gerador do grupo ou da álgebra. Você pode chamar o gerador é dos dois. A álgebra. Tem diferença dos Não, dois? mas tem uma diferença. A diferença é fundamental, é importante você perguntar. O grupo é uma estrutura não linear. Então, quem faz física com não linearidade, em geral, vai trabalhar com grupo. E a álgebra, definição de álgebra. A álgebra linear. O que é álgebra? A álgebra é um espaço vetorial. É um espaço linear. Tem que satisfazer os axiomas de um espaço vetorial. Onde eu introduzo a noção de produto. Para você definir um espaço vetorial, a gente introduz a noção de soma e o produto por escalar. Eu multiplico vetores por números e somo vetores. A álgebra, eu agora vou ter que introduzir a noção de um produto entre vetores, dando vetores daquele mesmo espaço. Então, a álgebra, ela na verdade é um espaço vetorial, portanto, uma estrutura linear, dotada de uma operação de produto. Então, aqui, por exemplo, essa álgebra aqui, o que é isso aqui?
Vou pegar essa matriz aqui, se eu multiplicar sigma por qualquer número x, eu vou obter 0x menos x0. Que matriz é essa? Essa é a matriz 2 por 2, antissimétrica, mais geral possível. Uma matriz antissimétrica, 2 por 2, uma matriz antissimétrica tem que diagonal 0. Se ela é antissimétrica, aqui é A, aqui tem que ser menos A. Então, no fundo, essa matriz aqui, ela, multiplicando por um número, ela gera todas as matrizes antissimétricas 2 por 2. Então, isso aqui, a álgebra de SO2, é a álgebra das matrizes antissimétricas 2 por 2. Se eu somar duas matrizes antissimétricas, eu continuo imaginando uma matriz antissimétrica. Ao passo que o grupo é isso aqui, ó, o grupo ele pega todas as ordens do gerador, ele tem uma estrutura não linear. A álgebra, eu paro aqui. Então, vamos dizer assim, em termos bem grosseiros, né, a gente poderia dizer que o grupo, ele se escreve como sendo a exponencial da álgebra. O que mora aqui é a álgebra. E aí, quando você exponencia essa álgebra a todas as ordens, então gera não linearidade, o que a gente tem aqui é o grupo. Então, essa é a relação entre o grupo e o grupo de Lie. Essa é a estrutura do grupo de Lie. Claro, isso aqui a gente está colocando assim, mas Lie demonstrou isso, que a toda a álgebra de Lie, ele introduziu o conceito de álgebra de Lie, a toda a álgebra de Lie corresponde a um grupo de Lie, que é a exponenciação dessa álgebra. Então, sempre que eu tiver um grupo de Lie, eu vou poder escrever ele como sendo a exponencial de uma álgebra. É isso que a gente vai fazer com o espaço de um grupo de Lorentz, sabe? A gente vai fazer daqui a pouco, porque o grupo de Lorentz está aqui. Então, o Saulo e Felipe, a álgebra está aqui. Felipe Gaúcho, Felipe Belém. Então, Felipe, você é Felipe Santa Maria, né? Santa Maria, você é de Belém mesmo? Sou Belém, né? Então, isso aqui é a álgebra. A álgebra é sempre a primeira ordem da expansão do grupo. Então, é como se eu ficasse, né? Quer dizer, se eu pegasse a exponencial aqui de x, eu tenho isso aqui é 1 mais x e assim vai, mais x2 sobre 2 e assim vai. Daqui para frente eu saio da álgebra. A álgebra está aqui. A álgebra é sempre o primeiro termo da expansão. Da álgebra para todo o grupo? Para todo o grupo. A álgebra de Lie. Então você fala, isso aqui é a álgebra pequena. Em minúsculas você coloca assim, isso aqui é a álgebra e o grupo é esse aqui. Então essa álgebra aqui é para todo o grupo. Qualquer rotação é só mudar esse valor. Se eu quiser fazer uma rotação de π sobre 4, eu boto aqui π sobre 4 e aqui π sobre 4. Se eu quiser fazer uma rotação de π sobre 16, eu boto π sobre 16 aqui, π sobre 16 ali. Isso aqui fica fixo. Mas a álgebra é o gerador do grupo ou o sigma é o gerador da álgebra e do grupo? A notação correta é essa. O sigma é o gerador da álgebra. Vamos dizer, o sigma é o elemento, é a base da álgebra. Ele é a base por quê? Porque a álgebra é isso aqui. A álgebra é a álgebra de todas as matrizes antissimétricas. A partir dessa matriz eu gero qualquer matriz desse tipo. Então, o sigma, ele é a base da álgebra. É como se fosse a matriz de base da álgebra, do ponto de vista do grupo e gerador. Certo? Então tem essa relação. Base, bom dia. Então o conceito, né, quando a gente fala de grupo de Lie, o conceito de gerador, quer dizer, os geradores, aí a anotação fica meio, vamos dizer assim, meio abusiva. A gente pode falar, o gerador da álgebra e o gerador do grupo já está claro o que é. É o cara que está na exponencial. É o cara que mora lá em cima. Mas essa álgebra, por exemplo, é um espaço vetorial. Isso. Tem uma dimensão. Tem que ser Mas é só tem um sigma. Então, a dimensão é 1. Porque qualquer matriz antissimétrica só depende dessa. Se não for esse caso. Vamos ver agora no caso que é mais amplo. Vamos ver justamente agora como é que a coisa muda quando eu mudo a métrica. Então nós fizemos isso, estou colocando justamente, foi o Saulo, a sua pergunta, a colocação que eu fiz aqui estou colocando para vocês, é justamente para ir de conta da sua pergunta. Vamos mudar agora o espaço. Não mudei a dimensão do espaço. Eu continuo agora trabalhando com espaço bidimensional. Só esse espaço não é mais, só que esse espaço não é mais positivo, não é mais um espaço obsidiano, é um espaço de Minkowski. Então nós temos aqui a noção de uma métrica. 1, 0, 0, menos 1. Então a noção de produto escalar, o elemento de linha está aqui, ó. dx transposto beta dx. Então todo esse espaço aqui, ctx, vou fazer uma transformação
Isso aqui então vai me levar para o CT' x', que é R, CT, x. Ou seja, eu estou fazendo essa transformação. X' igual a Rx. E o meu princípio é esse elemento que nós já sabemos o que era para nós. Isso aqui é um elemento de linha ditado pela propagação das ondas eletromagnéticas. Se isso é zero, significa que eu estou falando de radiação eletromagnética. Se isso é positivo, significa que eu estou falando de algum objeto que se move com velocidade menor do que a da luz. E se isso é negativo, eu estou falando de um objeto que se move com velocidade maior do que a da luz. Então, no espaço minkowskiano, que é onde a gente se processa os efeitos da relatividade, a noção de elemento de linha deixa de ser positivo definida. É como se eu estivesse falando agora de um vetor cujo quadrado é negativo. É o chamado vetor tipo espaço. Muito bem. Qual é o princípio de invariância que eu vou impor? Qual é a simetria que eu vou impor? Eu vou impor que essa transformação R, ela me faça o trabalho de não modificar o ds' ao quadrado. Então eu vou querer impor isso aqui. Isso aqui vai ter que ser igual a C2 dt' ao quadrado menos dx' ao quadrado, que por sua vez é igual ao dx' transposto eta dx'. Exatamente como no outro caso, só que no outro caso não tinha eta, era identidade. Agora eu tenho uma matriz não trivial eta, que representa a métrica desse espaço. Então, colocando agora aqui os elementos todos juntos, né, a gente vai ter aqui dx transposto, R transposto, eta, R, dx. Eu agora não posso passar essa matriz para cá, porque tem uma matriz aqui no meio, essas coisas não comutam. Então, a condição de invariância agora, que para isso aqui aconteça, é que isso aqui seja igual a isso tudo aqui, ó. Comparando isso com isso, para qualquer x, é que a transformação, ela seja tal que ela não vá modificar a métrica. Com isso eu garanto a simetria. Antes, o eta era 1. Então, essa condição, na verdade, se revertia na ortogonalidade. Essa condição aqui, olha, observe uma coisa interessante. Vamos tirar esse R transposto. Como é que eu isolo esse R transposto? Eu posso multiplicar aqui à direita por R menos 1. Multiplico aqui por R menos 1, multiplico aqui por R menos 1, esse R menos 1 some. Eta vezes zeta, se vocês multiplicarem eta vezes zeta, dá 1. Então vocês podem chegar aqui, então eu tenho aqui eta, R menos 1, e aqui ficou o eta. Aí depois bota o outro eta. Tá, então quando eu fiz isso, eu ganhei isso. Aí agora eu multiplico por eta, boto esse eta. Então a gente mostra que a matriz, o transposto dela já não é mais o inverso dela. Olha a relação entre a matriz e essa, ou seja, se eu quiser inverter isso também eu posso inverter. Eu posso dar aqui R é menos 1, é eta, R transposto. Então essa é a condição. Então essa condição não é mais uma condição de ortogonalidade. A matriz, o inverso não é mais o transposto. O inverso é o transposto corrigido por essa métrica aqui. Então essa condição a gente chama de condição de pseudo-ortogonalidade. Isso é uma chamada matriz pseudo-ortogonal 2 por 2. Então a gente grafa dessa forma. O, 1, 1. Significa que essa matriz é ortogonal, mas no sentido de um espaço com uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Então, essa condição, essa representação, essa denominação, é para essa condição. Claro? Então, vamos ver qual é a estrutura dessa matriz. Então, isso é uma matriz O1, 1. Então, pergunta, será que isso é um grupo? Se eu multiplicar duas matrizes que satisfaçam essa condição, então, na verdade, a condição matriz, condição mãe, né, é essa aqui. Nós chegamos a essa condição. Isso aqui define uma matriz de O1, 1. Uma matriz de O1, ela pertence ao O1 se ela satisfizer a essa condição. R transposto, eta, R é igual a eta. Isso então deu para nós que R a menos 1, ou R menos 1, é eta, R transposto. Vamos
trabalhar essa condição. Se eu pegar duas matrizes que satisfazem essa condição, então, R transposto, vou botar duas R e S que satisfazem essa condição. Então, se eu pegar o produto, R e S, tirar o transposto, colocar nessa mesma condição, vamos ver o que acontece. Vou pegar agora o produto de duas matrizes que satisfazem aquela condição. Usando as propriedades, então, de transposição. Como essa matriz satisfaz a essa condição, isso aqui dá R. Como essa também satisfaz a essa condição, isso aqui dá R. Então, no final do dia, isso aqui dá R. Então, se eu multiplicar duas matrizes de O1, eu ganho uma terceira matriz, que também é O1. Então, esse conjunto ele é fechado pelo produto. O produto de duas matrizes com dessa categoria mantém vamos dizer, a especificidade dessa categoria. A identidade está aí, está. Identidade vezes zeta vezes identidade dá R. Então a identidade pertence a essa categoria. E agora a pergunta, e se R for O1, será que a inversa dela também é? A pergunta é, R é menos 1 transposta. R é menos 1. É igual a R? Então é só pegar aquela relação, fazer o que a gente fez da outra vez. Multiplica a esquerda por R transposto a menos 1. Multiplica a direita por R menos 1. Então se eu fizer isso, eu acabo com essa, mas ensino elas assim. Isso fica igual a ela. E aí é só lembrar que transpor e inverter é a mesma coisa que inverter e transpor. Então satisfaz exatamente aquela condição. Então a matriz R-1 também está nessa categoria do grupo. Então O1, apesar de ter essa eta aí meio complicando não, só mexendo um pouquinho, também é um como A2. Mas agora vamos ver o espaço que tipo de rotação é essa? O que essa rotação está fazendo nesse momento? Eu estou num espaço agora em que eu perdi, vamos dizer assim, a noção de um certo modo de planaridade, porque eu não tenho mais vetores que satisfazem o triângulo a lei de Pitágoras. dx2 mais dy2 não é ds2. Quando eu tenho um espaço onde dx2 menos dy2 seria ds2. Eu estou num espaço com uma categoria muito mais hiperbólica, né? Isso aqui é típico de uma hipérbole. x2 menos y2 igual a uma constante. x2 mais y2 é um círculo. Então isso aqui é o espaço euclidiano. A métrica euclidiana é a métrica dos círculos perfeitos. Essa métrica aqui, isso aqui é uma métrica, isso aqui é um espaço, isso aqui é uma parábola, hipérbole, então um espaço com as características um pouco diferentes. Então vamos ver que rotação é essa. Então está